pouco cansados, os que realmente precisarem sair, tomar uma água, ir ao toalete, eu não me importo, sou professora tempo suficiente para entender essa situação e não há nenhum problema. Os que quiserem desaparecer também, nos encontraremos mais tarde lá na festa e também fica bem, não há problema nenhum. É uma imensa honra estar aqui, realmente, senhores, eu jamais imaginei que um dia estivesse nessa posição. Eu só apenas, quando era criança, minha mãe está aqui, o meu sonho era ser um inventor. Na minha cabeça a palavra-chave era inventor. Eu tinha um laboratório no fundo do quintal, inventava de tudo, né? Eu queria ser um inventor. Se eu conseguir ser ou não, não sei, mas esse era o meu sonho. E eu estou vendo aqui o pessoal do CA, do CNPq. Por favor, se conseguirem manter a minha bolsa lá, eu agradeço, né? Agradeço, porque a situação não está muito boa, mas melhorou um pouquinho, um pouco mais folgado, né? Olha, eu vou fazendo sinal para não ficar falando próximo, isso aqui significa próximo, certo? Próximo. Eu também não vou citar os amigos que estão aqui presentes, porque são tantos que eu gastaria uma meia hora para citar. Alguns deles serão naturalmente citados durante a minha apresentação. Queria começar com o Almirante Álvaro Alberto. Estudei um pouquinho o currículo dele, fiquei impressionadíssimo com o currículo. Ele foi um inventor, ele fundou a Sociedade Brasileira de Química, presidiu a Academia Brasileira de Ciências, o Sr. Jacó, criou o CNPq, implementou o Programa Nuclear Brasileiro. Pronto, esse é o currículo. Não precisa dizer outra coisa, certo? 3, 4 linhas e está aí o currículo. Então, é realmente uma tremenda honra ser agraciado com esse prêmio. Bom, é claro que eu devo, antes que eu esqueça, no final eu vou ficar emocionado, e o CNPq realmente, eu devo não apenas esse prêmio, mas não tenho reclamações do CNPq. Ao contrário de uma parte dos pesquisadores, eu jamais reclamei do CNPq. Eu nunca tive problemas com o CNPq. Eu sou um bolsista do CNPq, faz ages, de evidências bolsas, tenho alunos financiados e é uma grande agência pública. Conheci pessoalmente vários dos presidentes, né? E eu não faria melhor do que eles. Eu também conheço as dificuldades que existem em trabalhar num país em desenvolvimento como o nosso, onde tudo está sendo criado, né? Agradeço também à Fundação Conrado Pessel, aqui em nome do Sr. José Caridade, que aprendeu hoje meu conterrâneo da grande Botucatu, né? Está aqui minha mãe, que conhece a família Caridade, né? E a família Moscoliato também, né? Então é uma grande coincidência, uma grande honra. E acabo também de conhecer boa parte do almirantado. Tirei uma linda fotografia com eles, que vai para o meu website, né? E contei uma história verídica sobre o submarino nuclear russo. Já fui convidado a visitar o submarino brasileiro em 2025 e já aceitei o convite. Bom, então muito obrigado. Sempre que se ganha um prêmio, vem os repórteres: ah, professor, qual é a importância desse prêmio? Como é que o senhor avalia a importância desse prêmio? Eu faço essa pergunta à plateia. Como avaliar a importância do prêmio? Fiz segunda-feira lá em São Carlos, a dona Ivone estava lá e a Sônia também, não podem responder. Oi? Chega mais perto. Essa é a minha assistente, né? Dizendo para eu chegar mais perto. Como avaliar a importância do prêmio? Sr. Glaucio, como avaliar a importância do prêmio? O senhor recebeu vários prêmios. Isso é uma aula, Magna, não é uma palestra, né? Então eu posso interagir com uma plateia. Ele serve para quem ganha e serve para quem não ganha. Muito. Muito boa a resposta. Essa pergunta tem sido feita várias vezes, eu pensei bastante nisso, não foi agora, já foi em vezes anteriores. Você avalia a importância do prêmio? Tem várias maneiras, obviamente, não há uma única resposta. Mas, avaliando o nível do comitê avaliador. Comissão julgadora: Carlos Alberto Aragão, Jair Dupont,
um dos químicos mais citados do Brasil. Jacó Pales, presidente da Academia Brasileira de Ciências, que também foi laureado com esse prêmio, mais uns 500, que tem todos os prêmios que existem que o senhor Jacó já ganhou, agora ele consegue. E o senhor Sérgio Rezende, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Alguns nomes da comissão julgadora. Quer dizer, basta olhar para a comissão julgadora, se avalia já metade da qualidade do prêmio. E a outra metade? Né? Bom, e esse prêmio foi consignado no final pelo Conselho Deliberativo do CNPq, aqui na pessoa do Sr. Glaucio, então o crivo, imagino, foi realmente apertado e sério. E a outra metade? Tem uma metade aí, para se avaliar a qualidade do prêmio. Qual é a outra metade? Os laureados anteriormente. Nós temos aí o Ivan Esquerdo, o Luiz Davidovich, Fernando Gallenberg, Osíris Silva, César Camacho, que está aqui presente hoje, o senhor Jacó Pales também está aqui, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Ernesto Paquemiano. Esses são os nomes. Então, olha, eu me sinto extremamente honrado por ter sido aprovado por esse comitê e agora que está ao lado dos laureados anteriormente. Tem uma lista maior que eu nunca vi aí na transparência. Então, assim que eu avalio, portanto, eu acho que esse prêmio é realmente muito importante. Eu considero o prêmio mais importante que eu já recebi, provavelmente o prêmio mais importante que receberei em minha carreira, e estou aqui honrado realmente. Usando o critério científico realmente, ou semi-científico, para avaliar a qualidade. Mas a minha aula, então, é sobre o Laboratório de Materiais Vivos, o LAMAV, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Como quase tudo no Brasil, as coisas não foram dadas de presente. Eu fui contratado em 1976, em 15 de dezembro de 1976, recém-formado em Engenharia de Materiais. Graduado, não tinha sequer mestrado, porque não existia ninguém na Engenharia de Materiais no Brasil. Eu vejo aqui o professor Aldo Praevich, que veio me prestigiar, era um professor convidado, vindo da Argentina, para dar aula no curso de Engenharia de Materiais, assim como Silvestre Ragusa, Rogério César de Cerqueira Leite, vários estrangeiros, foram convidados para criar o curso. Eu me formei, fui contratado, sabia nada, e o Dionísio Pinato, o falecido Dionísio Pinato, então disse: pronto, Zanoni, você é o homem dos vidros, você vai criar a área dos vidros, está aí o seu laboratório. Está uma foto do laboratório que ele me ofereceu para, então, criar essa área de vidros no Brasil. Na época não existia ninguém realmente trabalhando full-time, dedicado a essa área, e como tratava-se de engenharia de materiais, nós tínhamos que mexer com a área de vidros também. Então são 37 anos de ciência, ensino, invenção e até mais um pouquinho de arte, se tiver tempo de apresentar no final. Mais um. Bom, eu tenho que falar um pouquinho. Essa é uma aula, então um pouquinho de técnicos, que não são técnicos, me perdoem, são poucas transparências, mas tem aqui o professor Riso, o professor Aldo, o professor Glaucio, o professor Ivone, tem muitos cientistas aqui, eu tenho que falar um pouquinho, e para manter minha bolsa lá no CNPq também, um pouquinho sobre técnica. Então, o que é um vidro? Poucas pessoas sabem o que é um vidro na realidade. Como fazer um vidro? Esse é um dos gráficos mais simples que tem. É uma propriedade qualquer, a entropia. Né? Não me pergunte o que é entropia, ninguém sabe o que é entropia. Né? Mas é uma confusão molecular, etc. Um estado perto do branco, um estado da matéria. A entropia, mas eu podia pôr o volume, eu podia pôr a expansão térmica, o índice de refração, qualquer outra propriedade em função da temperatura. Então, tendo um líquido, deixa eu ver se eu tenho aqui no laser, escudo carregado, na hora do banho, ninguém acha que não tem um laser. Um líquido qualquer, esse bateria ajudaria, um líquido quando é resfriado tende a se cristalizar. Qualquer líquido, água, por exemplo, você resfria a água, ela se cristaliza. Fazer vidro, na realidade, é evitar a cristalização, é enganar a natureza
e super resfriar o líquido sem que ele se cristalize. Então, pronto, evitando a cristalização do líquido metálico, do líquido orgânico, do líquido inorgânico, qualquer líquido pode se fazer um vidro. Então tem-se um vidro, e esse vidro ele pode ser aquecido até uma certa temperatura, chamada temperatura de transição vidro, por um certo tempo, e aí ele relaxa no estado cristalino. Então pode-se fazer um vidro, e se quer um vidro, o produto está pronto. Às vezes deseja-se um material cristalino com a estrutura molecular organizada, aquece-se esse vidro e forma-se o chamado vidro cerâmico. Então toda a minha fala vai ser sobre vidros e vidros cerâmicos. Vidros são esses materiais de estrutura desorganizada, que são resfriados rapidamente sem se cristalizar, e vidros cerâmicos são os materiais cristalinos obtidos através da cristalização controlada. Bom, mais um. Então vem aí o vidro, mais uma, estrutura desorganizada, a definição, mais uma, aquecendo, nós formamos então o material cristalino. Eu estou prevendo que a bateria disso aqui vai terminar. Se alguém puder conseguir aí um laser pointer alternativo, eu acho que eu vou usar. Mais um. Bom, mais um. Esse senhor, Donald Stuck, que ainda está vivo, em 1953, ele recém-formado no MIT, ele foi contratado pela empresa Corning, que hoje é a empresa conhecida mundialmente porque faz esses visores dos iPhones, esses Gorilla Glass, esses iPhones são feitos pela Corning. Ele descobriu, então, esse processo de cristalização controlada de vidros, que leva aos vidros cerâmicos. Esses vidros cerâmicos são usados, por exemplo, nesse projetor que nós estamos usando aqui, a lâmpada é de vidro cerâmico, os substratos dos discos rígidos dos computadores são de vidro cerâmicos, as pessoas acho que conhecem, realmente o produto sai no leite, os cooktops, essas placas de fundões, dentes artificiais, espelhos telescópicos, tem uma série de produtos chamados vidros cerâmicos, são materiais policristalinos feitos através da cristalização controlada do vidro. Stuck inventou esses materiais sem querer, e por favor lembre-se desse nome que daqui a pouco eu vou voltar aí. Mais um. Mas eu poderia também chamar essa aula aos mestres com carinho, porque eu tive vários mestres, e com eles, eu vou deixar como mercado. Na hora de terminar a bateria do outro, farei esse vídeo. Bom, então vamos mais um. Primeiro mestre, por enorme coincidência, eu acho que o Aldo lembra-se dele, também o Varela, que está aqui sentado, o Sr. Varela, que é diretor, presidente da FAPESP, foi orientado de doutorado do Sr. Paul J. Whitmore. O Sr. Whitmore passou um ano como visitante na Universidade Federal de São Carlos, quando ele estava no 5º ano. E foi aí que eu tive a minha primeira bolsa de iniciação científica. A importância da bolsa de iniciação científica, Glaucios e senhores de agências de fomento. Na época eu estava em dúvida. Me formando em engenharia, se iria trabalhar numa empresa ou seguir a carreira universitária. E tinha ofertas na época. Eu me lembro que eu tive 4 ou 5 ofertas, assim como recém-formados, e os alunos, meus colegas de classe também tinham. Era fácil, na época, conseguir um emprego numa empresa, mas o Whitmore me orientou numa tese relacionada a encapsulamento de resíduos radioativos. E aí minha pequena conexão com a Marinha e com o almirante Álvaro Alberto, que foi o primeiro trabalho. Vocês sabem que qualquer usina nuclear gera resíduos radioativos, é um grande problema no meio ambiente, como guardar esses rejeitos sem que eles contaminem o meio ambiente. E uma das formas é fundir todos esses rejeitos numa matriz vítrea, um vidro silicato, e daí enterrar em minas abandonadas de carvão, coisas assim, esses vidros, porque são vidros de altíssima durabilidade química, que não são enxiviados pelos lençóis freáticos e tal. Foi meu primeiro projeto como IC. No 5º ano de engenharia, isso contribuiu para eu me decidir
a seguir a carreira científica. Foi a bolsa de iniciação científica, tenho absoluta certeza disso. Né? Bom, então meu primeiro mestre, coincidentemente, mestre do Varela também, anos mais tarde, quando fez o doutorado lá na Universidade de Washington. Mais um, o Sr. Charles Green, se não me engano foi o Aldo, foi você que convidou o Charles Green para vir no Brasil para dar o primeiro curso da história sobre vírus no Brasil. O Sr. Aldo era professor de física na USP, conhecia o Sr. Green, e o Sr. Green deu o primeiro curso de pós-graduação sobre vírus, e eu, mais meia dúzia de pessoas, inclusive o Sr. Aldo, assistimos esse curso, e ele era uma pessoa fantástica, e também motivou muito a gente entrar nessa área. Mais uma, moça, mais uma, e aí, outro mestre, por enorme coincidência, não sabia que o Aldo viria aqui hoje. Foi o meu mestrado lá no Instituto de Física, a quem Dona Ivone eu realmente reconheço sempre, publicamente, que foi fundamental para a minha formação fazer engenharia, mas também cursar física. Eu acho que se complementa muito bem a física e a engenharia, e até hoje, aqueles 2, 3 anos que eu passei nesse instituto foram fundamentais, trabalhando com aula. Eu não vou explicar aqui a decomposição esquinodal do vírus, uso de espalhamento de raio do X abaixo dos ângulos, e as pessoas não estão interessadas nisso, mas o fato é que foi um grande aprendizado, e eu comecei a cada vez mais gostar dessa área. E nós fizemos um trabalho, publicamos só 2 ou 3 artigos, e ninguém nunca mais seguiu esse assunto. Né? Muitos anos depois, agora com 37 anos de experiência e editor de revista, consigo avaliar por quê. Por que algo? Ninguém continuou mais com esse assunto. Que você começou e foi ideia sua. Eu acho que nós esgotamos o assunto. Modéstia à parte, aquele problema, nós fechamos o problema, nunca foi contestada aquela explicação nossa, por efeito da separação de fase amorfa da ampliação de cristais, e o assunto morreu. De vez em quando eu vejo alguém trabalhando com vidros metálicos e tentando reinventar a roda, que nós já publicamos em 1970 e pouco. Mas eu acho que foi um trabalho fantástico, a nível de mestrado, mas foi um trabalho que ainda considero realmente muito bom. Apesar de não ser extremamente citado, porque o assunto morreu. Como avaliar isso? Não é citado, mas foi bom. Mais um. Bom, meu doutorado também, por influência do Aldo, Peter James, acho que na época era a pessoa mais famosa do mundo na área de cristalização de vírus. O Aldo intermediou, não havia internet na época, nem Facebook, nada, era por carta. O Aldo mandou uma carta, ele respondeu uma carta, levou um ano, e conseguimos então aí uma bolsa da CAPES. Mas por que eu peguei a da CAPES? Era melhor que a da FAPESP, que no CNPq. Eu consegui, com a ajuda do Aldo, as 3 bolsas e avaliei ali. Era um pouquinho melhor a da CAPES na época. Hoje é igual. Né? Então nós pegamos uma bolsa da CAPES e passamos uns anos lá na Universidade de Sheffield, realmente aprendendo sobre vírus, porque no Brasil o Aldo fazia um pouquinho, tinha uma pessoa que tinha vindo dos Estados Unidos, lá o Zé Lauro, realmente não tinha pesquisas nessa área. Mas acho que quem iniciou mesmo foi o Aldo. Acho que o primeiro no Brasil foi o Aldo. E, por coincidência, tinha um livro chamado Glass Ceramics, que são aqueles vidros cerâmicos, que eu li inteirinho esse livro, acho que, sei lá, 2 semanas, é um livro que tinha na biblioteca. E, por coincidência, o Paul Macmillan, o autor do livro, quando eu defendi a tese, ele foi membro da minha banca de doutorado. E ele gostou muito da tese de doutorado, dei uma cópia autografada para ele, e me correspondi com ele muitos anos até que faleci. Bom, mais um. Então, é o seguinte, como o ministro aqui falou, o Sr. Glaucius tem falado repetidamente na mídia, né? There are 2 aspects of science. Né? Primeiro, a ciência ela pode ser prática, ela pode ser aplicada. Né? A aplicação da ciência. E, em outra forma, você pode pôr um em primeiro lugar, ou outro em segundo lugar, aí não importa, ela apenas visa o alargamento das fronteiras do conhecimento. A ciência básica, nos seus princípios, visa o desenvolvimento do conhecimento numa área qualquer que se torne, então, de seu interesse. Eu nunca consegui me decidir sobre as duas. Eu gosto das duas.
Eu sempre gostei das duas, por isso que eu fiz engenharia e também fiz física e gosto das duas. Né? Eu não sei se sou físico, se sou engenheiro, mas eu gosto dessas duas coisas, até de química eu gosto de várias, né? E até de matemática também. Então, essas duas formas, o nosso laboratório, na LAV, sempre atuou em ciência e tecnologia, dependendo das oportunidades e de temas de interesse. São os dois aspectos da ciência. Mais. Então, está aí mais ou menos a estratégia que nós procuramos seguir ao longo dos tempos. Pesquisas científicas puras, visando expandir as fronteiras do conhecimento, num assunto que nos interessa, aqui não vale a pena dizer quais são, difusão, de composição espiritual, cinética de nucleação, as coisas malucas, que só quem está na área é que vai entender e se interessar, mas também nós tentamos ao máximo maximizar o planejamento e otimizar o estudo, a experimentação, porque o estudo do laboratório é caro, é oneroso, é trabalhoso, é complicado, é moroso. Então nós temos como estratégia sempre maximizar os cálculos, simulações, estudo da literatura antes de ir para o laboratório. A qualidade deve ser privilegiada, não a quantidade. Isso nós sempre tentamos seguir. E, sim, efetuar pesquisas tecnológicas visando a inovação, sempre que possível, já em colaboração com empresas, porque elas sabem realmente como efetuar o processo de inovação tecnológica. Mais uma. Bom, aí são pesquisas de cunhamento científico, eu não vou entrar em detalhes, apenas dar exemplo de uma. Essa que eu comecei um pouquinho com aula, depois continuando no doutorado, no pós-doutorado na Universidade do Arizona, estamos aqui com Mike Weinberg e Peter James, que é testando a teoria clássica de nucleação. Pode subir um pouquinho. Teoria clássica de nucleação é o seguinte: qualquer material, então, quando aquecido acima, qualquer material vítreo, acima da sua temperatura de transição vítrea, tende a se cristalizar. Está uma foto, então, dos cristais nascendo, nucleando no vidro. E há teorias que prevêem a evolução dessa cinética de nucleação. E aqui está o exemplo. Estou pegando um vidro, vai ser o único exemplo científico do ano. Pegando um vidro de silicato de lítio, essa é uma escala logarítmica, a taxa de nucleação, número de cristais por unidade de volume, por unidade de tempo. Digamos, se pegarmos um bloco de 1 metro cúbico de vidro e aquecemos durante 1 segundo, vão se formar 10 bilhões de núcleos nesse vidro específico. 10 bilhões de núcleos por segundo. E é uma teoria que prevê isso. Os pontos experimentais, nesse caso, estão aqui em cima, são os pontinhos pretos. Passa mais um. E a previsão teórica é essa aqui. Passa para o cliente. Essa é a prova teórica, os pontos experimentais lá em cima. Como está em escala logarítmica? Se vocês olharem isso aqui, essa é a maior discrepância do mundo ever reported. Eu estou há tempos para escrever ao Guinness Book of Records, eu não tive energia para fazer isso, mostrando a maior discrepância já reportada entre algo medido e o cálculo teórico. 30 ordens de magnitude de diferença. Nós passamos vários anos tentando melhorar esse modelo, trabalhando com teóricos. Depois de muitos anos, conseguimos chegar nessa, que é uma modificação da teoria, abaixar aí uma meia dúzia de ordens de magnitude, ainda não estava boa. Depois de vários anos, chegamos naquela outra curva, né, onde a magnitude das taxas de declaração é bem descrita pela teoria, mas a dependência para a temperatura, para quem é realmente crítico, se olhar, ela superestima aqui temperaturas baixas e subestima temperaturas altas. Eu fiquei muito decepcionado com isso, gastei uns 10 anos mexendo com isso, esqueci a parte científica e vamos agora passar para a parte. Não é isso, eu continuo ainda brincando um pouco com a parte científica, mas vamos mostrar algumas pesquisas de cunho tecnológico que são mais interessantes talvez para essa matéria. Nós já fizemos testes e análises para várias empresas
ao longo dos anos, mas são análises curtas, 2 ou 3 meses, e não são pesquisas propriamente ditas. Projetos realmente de desenvolvimento ou melhoramento de produtos, nós fizemos, sei lá, umas 2 dezenas de empresas. Eu vou pegar só 1, 2, 3, 4 exemplos aqui, que acho que pode ser de interesse dos senhores, para ver como funciona essa história de realizar pesquisas em conjunto com empresas. Mais uma. A primeira delas foi o vidro absorvedor de calor, 1982. Eu estou colocando porque foi o primeiro trabalho tecnológico que eu fiz, logo após o término do doutorado. Mais uma. A ideia é a seguinte: um vidro de janela, por exemplo, se olharmos aqui a transmissão de luz, vidrinho por 1 ou 2 milímetros de espessura, função de comprimento de onda, o vidro de janela, ele transmite na faixa do visível, nessa faixa que é detectada pelos olhos, e também transmite o calor, o infravermelho. Esse é um vidro de janela. Havia uma empresa que estava interessada num vidro desse tipo aqui, que transmite o visível, mas corta o infravermelho. Esses vidros são importantes, por exemplo, para lâmpadas cirúrgicas. Se tem um cirurgião fazendo uma operação, essas lâmpadas têm 500 watts, às vezes 1000 watts, e geram muito calor, então são necessários filtros que deixem passar a luz, mas não deixem passar o calor. E na época, se os senhores aqui de cabelo branco lembrarem, havia a famosa lei de restrição às importações. Então, essa empresa que fabricava lâmpadas cirúrgicas não podia mais importar vidro de absorção de calor, porque uma empresa de fundo de quintal apareceu com um vidro azul que não era absorvedor de infravermelho, dizendo que era absorvedor de infravermelho, porque os outros também eram azuis, e de alguma forma, erro de alguém no governo, não me interessa, as importações foram proibidas e não havia mais vidro de absorção de calor no Brasil, e o sujeito tinha uma fábrica. Ele produzia dezenas de máquinas, aparelhos cirúrgicos por mês, e não tinha mais o vidro. Então ele veio desesperado na universidade, ouviu dizer que a gente mexia com vidros, e nós acabamos então desenvolvendo um vidro de absorção de calor. Tem ali os gráficos, um material importado, o outro importado, desenvolvido na UFSCar. Bom, mas isso levou 2 anos. Você não faz um vidro do zero, né? Em um mês, assim como o submarino nuclear vai ficar pronto em 2025 talvez, é muito difícil desenvolver tecnologia. Essa não é tão difícil quanto o submarino nuclear. Mas nós levamos 2 anos. E nesses 2 anos, o coitado do empresário faliu. E por todos os esforços que fizemos, não foi nossa culpa. Nós aprendemos muito. O rapaz que fez o mestrado arrumou um emprego. Nós publicamos um artigo, mas a empresa realmente faliu. E eu estou contando essa história porque é verídica e é um problema brasileiro. É culpa de alguém. Né? I did my best, como digo para os americanos. Mas essa foi a minha primeira experiência, então, tentando ajudar uma empresa brasileira a desenvolver algo que eles precisavam na época. Um segundo exemplo interessante, eu vou falar 4, tá certo? Quase acabando. Eu li um artigo na Nature, publicado em 1970 e poucos, sobre um método novo de aumentar violentamente a resistência mecânica de vidros. Um método de tempera química. Então, se emergia um vidro num banho de nitrato de potássio fundido, e a maioria dos vidros tem sódio em sua composição, então, por uma diferença de potencial químico, havia uma difusão de íons potássio do banho para o interior do vidro e de sódio do vidro para o banho. Como o potássio é um íon maior que o sódio, a superfície do vidro fica em compressão. Isso é um método Tempera, e a resistência mecânica chega a aumentar 300%. Isso foi publicado na Nature. Eu tinha lido esse artigo, achava interessantíssimo, quando apareceu uma empresa que fabricava cafeteiras, falando: ó, nós temos que dar um jeito nas cafeteiras, porque elas devem resistir ao choque térmico e também aos choques mecânicos. Você não quer, são muito fininhas. Opa, eu lembrei do artigo, vamos tentar aprender um pouco mais sobre aquele artigo e aplicar esse método, então, ao reforço químico de cafeteiras. Mais uma. Aí o Oscar Pai, que era meu aluno na época, hoje é professor
professor, meu colega. Está aqui o resultado principal, outra tese. Lá se vão mais 2 anos, etc, etc. E aí, aqui nós temos, essa aqui é a resistência mecânica à fratura. Então, o vidro original, deixa eu ver se eu enxergo, uma resistência média de 70 pascal, significa 700 kg força por centímetro quadrado do vidro, e uma resistência ao choque térmico de 270 graus Celsius. Enfim, uma cafeteira dessa que a senhora tem no forno pode aquecer tranquilamente até 270 graus Celsius, colocar no gelo de interno. 275 elas quebram, né? Eles queriam aumentar isso e também aumentar a resistência mecânica. Então, trabalho do Oscar, depois de 2 ou 3 anos, elevamos a resistência mecânica a 150 megapascal, bom, é o dobro. E a resistência ao choque térmico de 270 para 370, um aumento significativo, baseado no artigo da mente, que até então quase ninguém tinha aplicado, certamente ninguém tinha aplicado esse tipo de vidro que eu gosto de citar. Então, só os detalhes não interessam. Bom, passados 2 anos, voltamos então na empresa, contentíssimos. Agora vamos conseguir um financiamento fantástico, montar uma escala piloto, alguma coisa do gênero. Eu e o Oscar, comprei uma gravata nova, né? Fui até lá à empresa e apresentamos o nosso resultado. Qual foi a resposta? O Almirante tem experiência. A empresa precisa vender cafeteira. Eles queriam ver a viabilidade, o estudo e tal. Deram dinheirinho lá para a universidade, nós fizemos tudo, mas comercialmente não era. E a gente aprendeu empiricamente. Né? Empiricamente. Eu estou contando história aqui, foram 37 anos. Eu aprendi bastante nesses 37 anos. Mas foi assim, the hard way. Né? Publicamos um bom artigo, é muito citado. Hoje em dia, a Corning usa esse processo para fazer isso aqui. Os vidros dos iPhones, Gorilla Glass, é esse método. Não foi inventado por nós, foi inventado por um pesquisador americano que publicou na mente. Portanto, não havia patentes, nada. Mas entre um paper e a aplicação industrial, realmente, são muitos anos até chegar no submarino nuclear. São muitos anos. Com isso, mais uma lição foi aprendida. Bom, mais um. Né? Grana mesmo, nada. Mas o aprendizado vale mais. Né? O que vale é o aprendizado. Isso, quem trabalha na universidade sabe dar valor à cultura e ao conhecimento. Um dia a gente vai aplicar. Eu quero mostrar um vídeo, antes que todo mundo durma aqui, para exemplificar, como não dá para fazer um experimento no laboratório, o aumento de resistência mecânica que se consegue com esse método. Você pode rodar o vídeo, por favor, e som. Eu preciso de som aí no computador. Som. Agora é o vidro reforçado quimicamente. Depois eu vou passar de novo. Mais uma vez, por favor. Vai ser inicialmente um vidro normal e depois um vidro reforçado quimicamente. Vidro normal. Agora o reforçado. De novo, não. Bom, então hoje em dia, esse vidro, esse método, é um método, é um grande uso para os iPhones. Eu estive com o pessoal da Corning há um mês, mais ou menos. Eles disseram que venderam já 2 bilhões de vidros, enfim, de telefones com esse vidro. Né? Agora já está na versão Gorilla, Fly e tal. A resistência mecânica média do vidro desse é 800 megapascal, 8.000 kg força por centímetro quadrado.
É igual um aço. Esses vidros resistem tanto quanto um aço, a sua resistência à fratura. Por que não risca? Bom, ele é mais duro também, né? Também é mais duro. Eventualmente acaba sendo riscado, mas é bem mais duro também que o vidro normal. Além de ter a resistência maior, a dureza também é maior. Hoje no Brasil, infelizmente, né, os almirantes estão aqui. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, infelizmente. Tem a maior indústria de vidro de segurança do mundo civil. Vidro temperado, para aqui no Brasil. Né? Tem, se não me engano, 20 e poucas empresas no Brasil produzindo vidro à prova de bala. Culpa nossa, de alguém, pode ser minha um pouco também, nós, mas é um problema que está aí. E um método que nós temos sido procurados bastante agora, né, inclusive temos um convênio que saiu hoje, viu, aqui no meu celular, com o CTA, para desenvolver isso aqui no Brasil. É um problema brasileiro e nós temos que tentar minimizar o problema brasileiro. Essa é uma das formas de aumentar violentamente as despesas. Os vidros são pesados. Boa, excelente observação. Porque não se consegue abrir o vidro, etc., porque arrebenta totalmente o motor elétrico. Exatamente. Isso é muito forte, isso é pesado. Exatamente. O Almirante lembrou muito bem que esses vidros, eles são muito pesados. Então, a ideia agora, do nosso projeto novo, aprovado hoje, está aqui no meu celular, é fazer um vidro cerâmico, é cristalizar o vidro sem perder a transparência, não é trivial. Cristalizar mantendo a transparência, porque aí a resistência mecânica é aumentada por uma ordem de grandeza, então você pode minimizar a espessura. Porque é muito pesado, porque é muito espesso. Esses vidros chegam a ter 8 centímetros de espessura. São várias placas, 8 centímetros de espessura. Então, com o vidro cerâmico, em tese, dá para chegar a 4 centímetros, se diminui pela metade do peso. É um projeto começando oficialmente hoje. A Ana, minha colega, está aí nesse novo projeto. Enfim, essas coisas que nós começamos há 30 anos atrás, etc., não ganhamos nenhum tostão, mas o conhecimento fica. O que importa na universidade é o conhecimento. Os alunos são formados. Né? Os alunos estão aí espalhados pelas empresas, por outros institutos de pesquisa, e a gente nunca perde. É o no lose game. Na universidade eu não tenho medo de entrar em nenhum tipo de projeto, mesmo que não dê certo. Porque a gente aprende. Né? E os alunos aprendem. E nós ensinamos os alunos. Esse foi outro fantástico, a Uzi Minas. Aí já foi um projeto financiado pela Uzi Minas, grande, uma das maiores siderúrgicas do mundo. Os senhores sabem que para fazer aço, cada tonelada de aço sai 300 kg de escória. Coisas que são colocadas para fazer o aço, mas no fim é escória. Tem montanhas, quem já visitou Uzi Minas ou a CSN, montanhas mesmo, montanhas de 1 quilômetro de altura, mais 5 de largura, de escórias. Tem que achar um uso para essa escória. E um dos usos é mudar a composição química, que são silicatos, fazer o vidro, e aí cristalizar o vidro e aumentar a resistência mecânica do vidro. Isso aqui foi um trabalho longo, porque essas escórias têm composições químicas complicadíssimas, são 18 milhões de químicos, né? São trabalhos complicados. E finalmente desenvolvemos um material muito interessante que serviria em princípio para a construção civil, porque tem alta resistência à abrasão e para a construção de fábricas, encher de fábrica e coisas assim. E depositamos uma patente. Essa patente foi depositada em 2000. Eu quero aproveitar essa oportunidade para discutir outro problema brasileiro, mais um. 11 anos para analisar uma patente. Eu me lembro que na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele chamou vários cientistas, uns 30, para um dia inteiro na Granja do Torto, um brainstorm, sugestões à presidência. Eu tinha 5 minutos para falar. 5 minutos para falar, para mim é um desespero. 5 minutos é pouco. A única sugestão, acho que o Jacó estava, eu não lembro mais quem estava, o Sérgio Rezende estava, eu me lembro bem, nessa reunião. Eu falei, presidente, vamos acertar o INPI. Eu já mexia com patentes na época, já tinha experiência com patentes. Não podemos demorar tanto
tem. Por quê? Uma patente é válida durante 20 anos a partir da data do depósito. Então, se leva 10 anos para a concessão, 10 anos perdidos. Ninguém licencia uma patente que tem interesse antes da concessão. É difícil. Ou se licencia por um valor pequeno. Então, persiste esse problema. Eu tenho visto discursos, etc. Eu sigo ali. Mas na prática, aqui, estou dizendo uma patente minha não é uma, eu tenho várias. Todas levaram mais que 7 anos. Todas. Nos Estados Unidos leva 1 ano, ou 2, para sair uma patente. E tem que ser isso, até menos. Tem que achar Nesse período que está esperando, o senhor pode perder a patente, o senhor tem autorização? O senhor não perde se o senhor depositou inicialmente. Mas as empresas não vão licenciar a um valor razoável na incerteza que aquela patente jamais será aprovada, etc. Se licencia com 1% de royalties, ou coisa assim, não com 4 ou 5% de royalties, que é o normal. Então, estou aproveitando que é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouro de dar esse recado. Primeiro fui lá naquela reunião da grande editora, né, que nós demos sugestões do presidente. A minha foi essa. Acelerar, dar um jeito no INPI. Está aí, então, Almirante, a resposta à sua pergunta. Nós já estamos trabalhando, só tem um vidro, e esse é um material 95% cristalino, tem um pouquinho de fase vítreo. O professor Varela, que é um grande especialista em cerâmica aí, deve avaliar a dificuldade que é, Varela, produzir um material com 95% de cristalinidade transparente. Vocês estão lendo ali, tem 4 milímetros de espessura, foram 5 anos de trabalho para chegar nesse material. O vidro é um material cristalino transparente que potencialmente poderá ser usado, por exemplo, como aromativos. Né? Eu recebi agora, em maio, um e-mail da Philips Holanda, pedindo amostras desse material para eles analisarem. Eles não revelaram para quê, mas nós mandamos 10 amostras do material que está sendo analisado e eles se recusaram a dizer para quê. Vocês vão avaliar, uma hora eu vou saber para quê, para fornecer mais material. Né? Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente fez ao longo dos anos. Está aí a Tiana, que foi aluna, e Vladimir Fonkin, grande colaborador russo, com financiamento da FAPESP. Ele veio várias vezes na Rússia e no Brasil, sempre com financiamento da FAPESP, no caso. E aí, mais um, por favor. Depois de 30 anos, conseguimos uma capa de uma revista. Eu sou editor de revista. É muito difícil o editor escolher um artigo entre 50, 40 que tem no grupo para capa. Né? Essa aí, conseguimos uma capa realmente pela originalidade e potencialidade desse trabalho. Né? Mais um. Outra área fantástica é essa de biovírus. Né? Vírus que substituem ossos e dentes. Né? Mais um. Esses materiais foram inventados pelo famosíssimo Larry Hench. Para quem é cientista aqui, vocês terem uma ideia, o H-index do Larry Hench é 75. O pessoal do CA sabe o que significa isso. Tem 500 trabalhos publicados, ele inventou os biovírus em 1970, até por influência do coronel do Exército, mas eu não tenho tempo de contar a história. O fato que, nós convidamos o Larry para dar um curso em São Carlos. Essa é a vantagem. Usar as agências de fomento, elas têm sido bastante generosas nesse aspecto. Dificilmente uma agência de fomento, seja a FAPESP ou CNPq ou a CAPES, nega um pedido para trazer um visitante estrangeiro de bom currículo. Eu nunca tive um pedido desse lugar. Né? E eles vêm, trazem uma experiência que eles levaram 50 anos para acumular. A gente tem que aprender com os outros também. O senhor Lari deu curso, fomos num bar no fim de tarde, famoso hotel Atobar em São Carlos, que nem existe mais. E ali, está aqui um plano de pesquisa para uma tese de doutorado, redigido em detalhes pelo professor Larry Hench, no joelho. Nós seguimos a pista. Está aqui o Riso, que conhece muito o Larry Hench e fez doutorado no estado da Flórida, né? E, mais ou menos, você teve aula com o Larry Hench, provavelmente. Enfim, o Larry Hench discutiu esse plano, nós fizemos, e a ideia o que era? Ele já tinha descoberto os biovírus, mas os biovírus são muito frágeis, como todos os vírus.
Ele queria que a gente, nós já tínhamos uma experiência na época, em cristalizar materiais, que cristalizássemos o material dele para aumentar a resistência mecânica, mantendo a bioatividade. Né? Mais um. Aí eu comecei a aprender o negócio de patentes. Ele rapidinho depositou a patente pela Universidade da Flórida, pela uma empresa chamada US Biomaterials, certo? Nós ficamos contentes, porque ficamos lá como desligados. Ele estava gritando para do lado. Ficamos ali como coautores, mas a titularidade foi para a Universidade da Flórida. E nós assinamos aqueles papéis todos que vieram, desse tamanho, contentes, e essa patente nossa, o material é comercializado pela US Biomaterials, e mais uma vez, no money. Tá? A gente nesse país aprende empiricamente. Ninguém me ensinou a fazer essas coisas. Se eu tivesse aprendido na escola, né, eu não teria cometido esses erros todos. Mas os nossos alunos já aprenderam, não vão cometer. Pelo menos eu tenho essa satisfação. Então, foi para a Universidade da Flórida, mas eu aprendi a redigir patente, aprendi um pouco como funciona o negócio de royalties, etc., apesar de não ganhar nada e nem a universidade. Né? Então, mais um. Bom, aí veio o remanche. Aprendemos a lição, começamos a fazer nossas próprias patentes, né? E fizemos uma de um material chamado biosilicato. Claro, as coisas vão melhorando. Ele inventou há 40 anos atrás, o nosso material é melhor, sem tirar o mérito deles, né? Porque nós também fomos desenvolvendo. Temos agora essa patente, que está licenciada então agora por uma empresa brasileira, e tem aqui representante da reitoria da UFSCar, está devidamente, a titularidade é da UFSCar, essa patente. Já rende royalties. Mais um. Está aí o aumento então de resistência mecânica, esse é o biovidro original, está ali, né? Todo vidro tem uma resistência média de 50, 70 megapascal, e cristalizando, olha, nesse caso, foi para 210, 300% de aumento. É significativo. Né? E aqui está, para quem é da área, microestrutura, né? Controlando o tamanho de grão, geometria dos cristais, a fração de metro dele, do shape, etc. Tem todo um design de microestrutura que é feito. Mais um. Para se ter uma ideia, é necessário uma mordida, uma dentada de tubarão branco para se quebrar um material com essa resistência mecânica, ou de uma hiena. E 20 anos depois, nós recebemos um pós-doc, o Sr. Chico Cerveira, que é professor agora, lá na Estadual de Ponta Grossa, lá no nosso laboratório, físico de Oxford, de alto nível, e nós conseguimos explicar, volta anteriormente, por favor. Essa curva foi obtida empiricamente, mas nenhum dos modelos disponíveis na época, os modelos mecânicos de microestrutura, ajustavam essa curva, esse máximo, esse decréscimo. Publicamos assim mesmo, sem explicar, e 20 anos depois, volta, com o Francisco, nós conseguimos finalmente explicar aquele resultado de 20 anos atrás, e aí publicamos um artigo científico. Aquilo foi um resultado tecnológico. Publicamos na melhor revista que tem na área de biomateriais, que é a Acta Biomaterial, é o fator de impacto, sei lá, acima de 5, coisa assim. Né? Muito rigorosa essa revista. Mais um. Bom, esse é um dos últimos exemplos, mas eu acho muito interessante esse exemplo. Então, o biosilicato, que é o material que nós desenvolvemos e patenteamos, ele serve para várias coisas. Um dos usos é para curar a chamada sensibilidade dentinária. Quando as pessoas vão envelhecendo, ou têm maus hábitos de escovação, ou maus hábitos alimentares, a gengiva começa a retrair. E com isso, expõe os túbulos dentinários. E daí desenvolvem a chamada hipersensibilidade dentinária, que é aquela dor aguda que se desenvolve com um líquido gelado, quente, um chocolate. E 30% da população adulta, depende de país a país, mas nessa ordem de 20% a 30% sofrem, numa época da vida, de sensibilidade dentinária. Então, olha, o estudo que fizemos foi produzir esse material em um tamanho
que coubesse exatamente nos túbulos dentinários, da ordem de 2 a 5 microns. E aí o cirurgião dentista, com uma microbrush, ele escova aquela área onde a gengiva está exposta, e esse material reage com a saliva e forma hidroxicarbonato apatita, que é nada mais, nada menos que a fase mineral dos dentes. Então se oblitera os túbulos dentinários, né, com esse material, e aí nós fizemos ensaios clínicos. Uma dentista de Ribeirão Preto fez os ensaios clínicos, naquele gráfico de barras de baixo, podem ver, eu preciso chegar mais perto para ler. Então, eram 160 pacientes, em azul, sensibilidade leve, amarelo, média, isso aqui, alta, e vermelho, grave. Então, todos que foram selecionados para esse ensaio tinham algum tipo de sensibilidade, tá certo? E, infelizmente, eu não posso ficar com o laser dos dois lados, mas, olha lá, leve, média, etc. e grave, todos tudo. Com uma aplicação, os que passaram a verde já foram curados da sensibilidade dentária. Uma aplicação, que leva 1 minuto, indolor, sem anestesia. E com 6 aplicações, todos, exceto um indivíduo, todos foram curados da sensibilidade dentária, exceto um. Aí a dentista me diz: professor, tem um aqui que eu já passei 6 vezes e não cura, o que fazer? É homem ou mulher? Não, é um homem. Extrai o dente. Extraiu o dente. Mas eu falei brincando. Ali no laboratório, ela extraiu o dente do rapaz e veio com o dente toda contente no meu laboratório. Ah, professor, que bom. O dente estava trincado. Não era sensibilidade de dente. Tinha uma trinca que não era revelada pelo raio-x. Eu tenho 100% de deficiência. E eu escapei dessa. Tem alguém também sempre protegendo a gente em algum lugar. Mas esse material é nosso, a patente é nossa, e, enfim. Mais um. Eu queria fazer uma minúscula homenagem aqui a Conrado Wessel. Conrado Wessel, se alguém leu, né? Se alguém leu o currículo, foi um grande inventor. Ele, jovem, já tinha inventado um papel fotográfico e concorria com a Agfa, com o Kodak. Ele concorria com essas empresas internacionais. Fantástico um brasileiro naquela época, né, ter inventado um papel fotográfico. Ele produzia ali o papel fotográfico, até que, numa determinada altura, acabou licenciando, vendendo o invento dele. Para Kodak. Foi para Kodak. E com isso ele ficou rico. E montou a fundação e eu pude receber o cheque. Né? Esse jovem, né? Fechou o ciclo. Eu fiquei muito contente com o sucesso dele. O senhor vê quanto tempo levou? Leva tempo. A patente dele levou 4 anos para ser concedida pelo Epitácio Pessoa. Ele provavelmente ele mesmo analisou, né? O Epitácio Pessoa analisou, gostou da ideia. Eu acho que o comitê aqui, o CIAS do CNPq, estou vendo aqui no Antônio Carlos, o pessoal, podia analisar patentes também. Eu sei que vocês trabalham pouco aqui no CIAS, né? Só das 7 da manhã às 10 da noite, uma semana. Põe uns 2 dias a mais, joga as patentes para eles analisarem também, para acelerar esse processo. Mas eu, então, fico extremamente contente com esse invento de Conrado Wessel, e tem aqui um material que, se funcionar um experimento, baseado nas ideias de Conrado Wessel. Primeiro eu preciso achar. Né? Mais um. Esse foi um sabático que eu tive na Universidade da Flórida, Universidade Central Florida. Tem várias universidades na Flórida.
USC, University of Central Florida, UCF em Orlando. Tem um grupo muito bom de óptica lá. Tem 3 grupos excelentes de óptica nos Estados Unidos, um deles é lá. E eu fui com um grupo de russos, Almirante, esse é o Leon Glebov que visitou o submarino russo, que fez aquele experimento que eu já contei aos senhores ali do álcool, e mais tarde na festa a gente pode repetir para outras pessoas. Mas esse Leon Glebov, ele foi diretor do maior instituto de pesquisas bélicas do mundo. Ele tinha 14 mil cientistas, ele era o chefe geral desse laboratório em São Petersburgo, na Rússia ainda comunista. Chamava Leningrado. Leningrado, era Leningrado, exatamente. E, bom, a certa altura ele migrou para os Estados Unidos, quando o regime quebrou, etc. E é um grande especialista em óptica. Mas o Leon, ele me chamou lá uma época, porque eles têm esses materiais aqui, PKR glass, Photothermal Refractive Glass, que tem cristais aqui no meio, mas são cristais que têm uma segunda ordem de cristalização. Os chamados photonic crystals. Esses vidros, aqui tem um desenho, cada unidade dessa é cristalina, quer dizer, os átomos estão perfeitamente organizados ali dentro, mas eles também, as partículas, também estão organizadas numa rede cristalina. É como se fosse um photonic crystal. Cada partícula é cristalina e a distribuição das partículas é cristalina também. O que acontece com isso? Dá para se formar redes de difração. Eu vou tentar. Olha, difração de luz. Né? Então, esses cristais, essas partículas estão organizadas numa rede cristalina, numa distância interatômica de uns 500 nanômetros, etc., difratando a luz verde aqui no caso. E foram 50 anos para desenvolver isso. Começou com o próprio Stuckey, aquele que eu disse que inventou os vidros cerâmicos, lá na primeira transparência. Ele também começou a desenvolver esses materiais, que são baseados num processo fotográfico. Daí a relação com o Conrad Wessel. São cristais, são materiais que têm prata dissolvida aqui dentro, prata e sério. Então, quando incide luz, o sério mais 3 oxida para mais 4, o fotoelétron reage com a prata mais 1, forma prata 0. E é um processo fotográfico. Só que, nesse caso, a gente aquece o material e esses grânulozinhos de prata 0, prata metálica, atuam como sítio de nucleação para cristal, no caso, é fluorito de sódio. Enfim, eu sei que meio técnico essa palestra, mas tem uns cientistas aqui, eu não mantenho minha bolsa. Enfim, esses materiais foram inventados por Stuckey, mas nunca foram comercializados. O Leon Glebov, lá na Rússia, trabalhava com isso, foi para os Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos, isso que eu quero chegar, encontrou condições administrativas, de mercado, financeiras e de infraestrutura, para montar uma empresa, e ele criou a OptiGrade. Apesar de ser professor lá no Criol, ele tem uma empresa spin-off que fabrica esses materiais aqui. Né? Então, ele nos chamou lá para otimizar esse processo de nucleação, de crescimento de cristais e tal, para minimizar as perdas por espalhamento, coisas assim, que só interessam os físicos. Mas, enfim, é um material que foi inventado por Stuckey, hoje comercializado por esse pessoal, com uma boa parte de assessoria nossa. Faz vários anos que a gente dá assessoria e continuamos esse projeto, bastante sucesso com eles, e fica aqui também em homenagem, então, a Conrad Wessel, com esse tipo de material. By the way, você sabe quanto custa cada pecinha dessa aqui? A gente conversa lá no coquetel. É altíssima tecnologia, muito difícil fazer esses materiais. Mais um. Bom, nós fizemos vários tipos de materiais para arquitetura e construção. Vou passar mais um. Essa patente também levou não sei quantos anos. Você pode fazer materiais que têm expansão térmica 0.
Se olhar aqui, olha, a dimensão nuclear, temperatura, esses materiais aqui que nós desenvolvemos, tem uma expansão térmica zero. Se aquece, eles não expandem pelo menos até 600 graus. São usados, por exemplo, para cooktops. Mais um. E é claro que eu queria aqui agradecer a pesquisa FAPESP, porque eu tive a honra de participar da concepção da pesquisa FAPESP. Eu vou falar já sobre a FAPESP, que é uma revista maravilhosa de divulgação, né, de ciência e tecnologia, e na época eles tinham a FAPESP, com o Pérez, um grande time. Cadê o Rogério Menino? Já se cansou, foi o Rogério que estava ali, era daquele time. Bom, a revista contribui muito para a divulgação disso, isso contribui para atrair empresas e atrair alunos, e é um ciclo importante de divulgação de ciência também. Mais um. Outra capa. Finalmente, 2010, outra capa. Então, um artigo publicado no Bulletin da American Ceramic, A Bright Future for Glass Ceramic. Eu publiquei um artigo de revisão sobre vitrocerâmicos, contando essas histórias todas, saiu na capa, mais um, mas o mais importante para ele, foi uma carta que eu recebi logo após a publicação desse artigo, em outubro de 2010, eu recebi uma carta. Eu queria que os senhores lessem um pouquinho essa carta, que eu considero importantíssima. Né? Eu não vou ler aqui, todo mundo pode ler. Pode tomar. Essa carta veio datilografada, sim, mas com a data escrita à caneta e a assinatura da pessoa embaixo. Quem mandou essa carta? Mais uma. Donald Stuck, o inventor dos glass ceramics, age 95. É uma coisa fantástica, né? A pessoa mantém-se vivo, né, pela ciência, pela tecnologia, e lendo. A pessoa com 95 anos, lendo o Bulletin da American Ceramic Society, e se deu o trabalho, provavelmente pediu para alguém datilografar, ou ele mesmo datilografou, e assinou aqui, mandou essa carta para a American Ceramic Society, que publicou o Bulletin, e eles me enviaram a carta. Eu tenho um quadro até hoje, porque é um tipo de reconhecimento que quem está na ciência e tecnologia gosta disso. Isso é mais importante que prêmio, que qualquer coisa. Né? É um prêmio, isso é um prêmio. Né? É ver esse tipo de reconhecimento. E ele fala lá, vermelho, I hope that the new generation of scientists and engineers will make use of this knowledge and expand. O inventor dos glass ceramics. Ele está vivo ainda, está com 98 anos, ele esteve nos Estados Unidos há pouco tempo, conversei com pessoas que conhecem, ele ainda está vivo. Mais um. Pode passar, a gente desenvolveu equipamento de pesquisa, mas está todo mundo cansado, pode passar, olha, um equipamento, outro equipamento, outro equipamento. Isso é parte também, para um pouquinho, volta um pouquinho. Isso, eu acho que é parte também. Aqui no Brasil, hoje, eu acho que não é difícil importar. Hoje até é relativamente fácil importar. Mas há uns tempos atrás não era tão simples o processo de importação. E eu acho que é característica de vários laboratórios brasileiros desenvolverem seus próprios equipamentos. Né? Então, a gente fez vários desses e eu considero uma parte importante também da obra. E eu queria, então, fechar com essa frase aí do Benjamin Franklin, grande inventor, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. As we enjoy great advantage from the inventions of others, we should be glad of an opportunity to serve others by any invention of ours. Né? Esse é o espírito do inventor. Nós usamos os inventos dos outros. É gostoso inventar alguma coisa que os outros usem. Né? E eu sempre gostei disso. Mais um. Mitos do filme. O Sr. Glaucio já está um pouco nervoso e com razão. Né? Vai rápido, por favor. Nós estamos atrasados. Eu só queria citar que esse foi um trabalho fantástico que foi motivado por dois físicos teóricos. Eu trabalhei na FAPESP por um bom tempo com o Luiz Nunes Oliveira, lá de São Carlos, grande Luiz Nunes Oliveira, excelente físico, e o Chico Coutinho, que é um físico matemático, migrou para a medicina, mas continua fazendo estatística. Eles apareceram com um livro uma vez na FAPESP dizendo que os vidros das catedrais antigas
são mais espessos embaixo que em cima. Isso é uma prova experimental de que o vidro é um líquido que flui. É só esperar uns 500 anos, ele vai fluindo e ficando mais espesso embaixo que em cima. Eles apareceram com isso lá, com a enciclopédia britânica, inclusive, e alguns livros textos. Eu falei, não, isso de jeito nenhum. Eu trabalho com vidro há tantos anos. Meu feeling é que isso não é possível. Então, feeling não, nós somos físicos. Você tem que provar. Então nós fizemos uma aposta e eles me deram 2 meses para provar que um vidro comum não pode escorrer em 500 anos ou em 1000 anos. Escorrer de forma que seja perceptível. Falei, isso é fácil, não foi fácil. Eu comecei a estudar, trabalhar, fazer contas e tal. E no prazo final eu cheguei com umas contas, apresentei para eles, minhas contas aqui mostram que, conhecendo a viscosidade, o comportamento reológico dos vidros, as propriedades reológicas e mecânicas e tal, fiz umas contas calculando o tempo de relaxação e temperatura ambiente, e dava um número enorme. O número está lá. 10 elevado a 32 anos. O universo tem 10 elevado a 10 anos. Então, não daria tempo. Mas eles falaram, não, nós não entendemos muito disso, você tem que publicar numa revista de física, porque aí os reviewers vão analisar se essas contas estão certas, se as suposições estão certas ou erradas. E eu suei muito para publicar na revista que eles sugeriram, que é o American Journal of Physics, que é uma revista meio geral, de ensino de física também. E os revisores foram terríveis, e foi e voltou umas 3 vezes, pá, saiu, e teve um impacto enorme esse artigo, saiu comentário na Science, no mundo inteiro, em todas as revistas de divulgação científica. Aí um indiano leu o artigo, Prabhagupta, falou, ei, legal o seu artigo, mas você calculou com o vidro de GO2. E o vidro de GO2 é parecido com o vidro de janela, mas não é vidro de janela. É outro físico, né? Me perturbando, eu já tinha publicado um artigo. Let's do a common word. Eu trabalhei então com o Prabhagupta, um outro artigo, para calcular, muito mais complicado, para vidro de janela, que tem 5 ou 6 elementos químicos. É muito mais complicado. Chegamos a um número, bem diferente. 10 a 24 anos, mas ainda sem nenhuma chance de escorrer. Bom, isso foi uma longa história, mais um, e saiu aí no mundo inteiro, essas coisas. O editor da Science me ligou. Ele ligou para o meu escritório, ficou 40 minutos comigo no telefone, fazendo perguntas, depois publicou uma nota. Vai. Bom, o mistério das imagens sacras, eu vou... Oi? Escorre porque é mais baixo. Por quê? Boa pergunta. Ele é mais espesso porque o vidro medieval era feito à mão. Era feito exatamente como massa de pão. Eles sopravam um cilindro, cortavam o cilindro e abriam o vidro como massa de pão. Então era bastante irregular, o sujeito já era meio inteligente, já tinha um pouco de engenharia, a parte mais espessa embaixo para dar estabilidade ao material. Mas também depois que eu publiquei, muita gente me escreveu, até hoje de vez em quando alguém escreve, dizendo que já mediram isso, já encontraram até o vidro, parte mais espessa em cima. Enfim, o vidro não flui numa escala de tempo humano, human time scales, a temperatura ambiente, esses vidros comerciais. Mas rendeu 2 artigos e bastante fama. Eu fui colhendo, eu não sei quantas palestras eu dei sobre isso, não sei quantas, por conta desses 2 artigos, que saíram ali de uma discussão na FAPESP, de brincadeira e tal, aposta. E eu acho que a ciência deve ser assim mesmo, sabe? Meio light, gostoso, e na brincadeira, e assim que eu gosto de levar. Tem o mistério das imagens sacras, vamos pular isso aí, está todo mundo cansado, mas essas imagens que aparecem por aí, pula, por favor. Trabalhamos com isso também. A Academia do Vaticano, sabe que a Academia do Vaticano tem 40 prêmios Nobel lá, pessoal de altíssimo nível. E de vez em quando aparecem essas suspeitas de milagres, e o Papa, os seus cardeais, etc., eles têm que averiguar. Às vezes, quando eles suspeitam que algo pode ser um milagre, algo não explicado pela ciência, eles têm que averiguar. Então, foi formada uma comissão para averiguar o aparecimento dessas santas, e nós trabalhamos um tempão nisso, mas eu vou pular essa história e conto lá no boteco. Outra capa, saiu na revista Papéis, participar de novo.
Pode pular. Aí, nós reproduzimos em laboratório, fenômeno. Levou um ano para reproduzir esse negócio. Vai. Pode pular. Mais uma. Organização. Organização de congressos. Eu acho isso uma coisa muito importante. Né? Organizar congressos de bom nível, trazer os congressos internacionais para o Brasil. Nós conseguimos trazer, muitas vezes com a ajuda do Aldo e do Antônio Carlos, que está aqui, da Ana, né? Do Mauro Baesso, que estava, do Varela, alguns congressos internacionais de bom nível podem passar. Eu acho que todos os congressos de vidro, os mais importantes, nós já trouxemos para o Brasil, e isso é bom para o país, os cientistas vêm aqui e veem que não tem alguma pesquisa de bom nível sendo feita. Né? A criação do Parque Tech, Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, por incrível que pareça, foi criado na minha casa. O professor Milton Ferreira de Souza, que foi o criador, né? Ele tentava falar com o prefeito municipal e o prefeito não atendia, o professor Milton de jeito nenhum. O prefeito já sabia que ele queria algum auxílio para criar o Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Por coincidência, o prefeito na época era primo da minha esposa, da Luciana, que então convidamos o prefeito a tomar um chá em casa no final da tarde, e aparece o professor Milton lá, Alto de Blue, com os estatutos já prontos e tal, e assim foi criado, e o prefeito assinou, e foi criada a Fundação Parque de Alta Tecnologia, que já incubou, eu estive conversando com o Silvio outro dia, mais de 100 empresas foram incubadas lá em São Carlos, não é isso, Brasil? Destaque na Veja dessa semana. Destaque na Veja dessa semana, e diz o Silvio que metade, mais da metade ainda sobreviveram, né, dessas empresas. Então essa é uma contribuição legal também, pode passar. Por sorte, né, Biso, eu não sabia que você liria, sinceramente, não tinha a mínima ideia, mas nós criamos essa revista aí com a participação do Biso, que hoje é diretor do CGE. O Bresciani hoje é o superintendente do IPEM, né? A Matheus Certificado, a primeira revista brasileira na área de materiais, em inglês, já tem hoje 15 anos, está indexado todas as bases e tal, e foi uma bela experiência, né? Judicious and Educating, né? Era para educar a comunidade da área, começar a redigir inglês, etc. Mais uma. E a Luciana, né? Hoje minha esposa, ela se apaixonou por esse projeto, tanto que ela se casou comigo, né? Depois da criação dessa revista. Mais uma. Hoje eu sou editor dessa revista aí, que é a revista mais importante na área de vidros, e tem sido uma excelente experiência. É uma revista da Elsevier. Para vocês terem uma ideia, eu estava comentando com os colegas, esta semana foi implementado um mecanismo chamado cross-check. Esse mecanismo de cross-check, quando um artigo é submetido, já vem para o editor uma avaliação de quão similar esse artigo é com qualquer outro artigo que tenha sido, porventura, publicado em qualquer outro lugar do mundo. Então, lá, no artigo X, 5% de similaridade, Y, 20% de similaridade. Eu peguei um segunda-feira que tinha 46% de similaridade e era uma cópia do próprio autor. Sabe esse que fazem cut and paste, muda o gráfico e publica de novo? Reject. Né? Isso, as revistas estão se preocupando. Eles fizeram um pool, todas as grandes publishers, e já vem agora, inclusive, começou segunda-feira na minha revista, essa cross-check. Uma grande experiência também, mais um, está acabando. Eu colaborei com várias outras revistas, umas 7 ou 8, mais um. SBPMAT, isso foi outra coisa, nós criamos a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, achei essa carta que o Guilherme Solorza, colega do Diesel lá da PUC, encontrou, e nós mandamos uma carta para a comunidade, criando essa SBPMAT. A semana passada, ou retrasada, teve um congresso da SBPMAT com 1.700 pessoas. 1.700 pessoas. Isso foi criado no ano 2000, com 100 pessoas, no primeiro congresso. Então, veja o crescimento da ciência e tecnologia no Brasil, e faz parte desse negócio de criação de sociedade e tudo, né? Está aí, aqui tem uma foto histórica, está aqui deixa eu ver, Varela está ali, Varela, o próprio Guilherme, o Guilherme hoje, ele é ministro
de ciência e tecnologia, algo assim. Você deve saber, exatamente. Ele tem um alto cargo no Equador. O Padilha aqui, ele foi ou é presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Padilha, formado lá em São Carlos. Ele é o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, engenheiro de materiais formado lá em São Carlos. Fernando Gallebeck, que também já recebeu, é um químico da Unicamp, que já recebeu esse prêmio aqui. Isso foi uma reunião histórica também. O Aldo está lá, não sabia que o Aldo estaria aqui, nessa cerimônia, viu? Olha lá, numa das reuniões. Mais uma. Ah, essa é fantástica. O primeiro cheque de royalties recebido pela FAPESP, eu e o Pérez. E aqui está o Vladimir Travaironi, que trouxe um cheque, não é simbólico para a FAPESP, R$4.000, mas tem um valor histórico. Foi o primeiro cheque da história da FAPESP, né? Por uma patente financiada pela FAPESP, vendeu royalties, 3% de royalties, e deu isso aí a primeira vez. Eu gosto muito dessa foto. Mais uma. Mais uma. Ah, finalmente eu tive energia de escrever um livro. Eu trouxe aqui um de presente para o CNPq, para a biblioteca do CNPq, um para a biblioteca da Fundação Conrado Bessa, um para a biblioteca da Marinha. Eu quero dar uma cópia do livro da Marinha, do CNPq, da Fundação. Oi? Olha, ainda não é. Ainda não é. Pode ser que tenha alguma fase de... Esse é um livro onde a gente retrata cristais em vidros, desses estudos todos de nucleação e crescimento de cristais, né? Chama de Ciência e Arte. Agora saiu em inglês pela Wiley, saiu agora em... Eu não tenho as cópias ainda. Eles só me mandaram 2 cópias, né? A versão em inglês. Pode passar mais um. Então, são as fotos selecionadas que elas demonstram algum fenômeno científico. Então, aqui no caso, o Riso que trabalhou com difusão, o Varela também, ó, está vendo o backyard effect. Esse cristal cresce, ele consome todos os íons do crescimento dele. Então, em torno do cristal, nenhum outro pode crescer, porque não tem aqueles íons necessários, não tem mais comida, digamos assim. Pode passar, mais um. Não, você pulou. Esse aqui é um bio-vitrocerâmico imitando esses materiais em que as moléculas são orientadas numa determinada direção. Mais um. Mais um. Essa aqui, esses cristais, né, para minimizar a energia livre, eles assumem geometrias muitas vezes encontradas na natureza. Mais um. Mais um. Mais um. Mais. Esse é interessante. Esse aqui, eu apresentei essa figura para o Luiz Nunes, lá de São Carlos, que é um grande físico que gosta de arte também. Ele falou, olha, realmente parece uma de Van Gogh famosa, só que as cores não são de Van Gogh. O Van Gogh presta muita atenção às cores. Um aspecto importante da obra de Van Gogh são as cores. Esse é um cristal, é um policristal crescendo num vidro aqui. Tem Whitfield and Bird, está aqui a Bird de Van Gogh, quadro famoso, uma série de quadros famosos. Então, Luiz Nunes veio com essa crítica. O mesmo lá que me desafiou a provar o negócio dos vidros de catedrais, etc. Eu falei, não tem problema. Hoje em dia, nós temos ferramentas, né, chamadas Photoshop. E aí, o nosso cristal fica realmente muito mais parecido com o Van Gogh. Mais uma. Algum invento útil para o cotidiano. Pode passar rápido. Ninguém gosta de golfe aqui. E eu não vou falar de putters, né? Pode passar. A gente tem feito uns... Pode passar. Resumo e conclusões. Próxima. Bom, nesses 37 anos, aprendemos que o local ideal para a tecnologia e inovação realmente é a empresa. Mas a universidade pode contribuir significativamente. Esse é o modelo que a gente usa. Dá para participar, né? Então tem um centro da GE, bom, nós não vamos competir com a GE, mas eu acho que tem vários nichos onde a universidade tem uma competência e pode realmente contribuir significativamente, especialmente no Brasil.
onde a maioria das empresas ainda não tem uma cultura de pesquisa. Mais um. Pode passar? Então, resumo. Realizamos estudos de caráter científico, tecnológico, escrevemos artigos, palestras, um monte de coisas, mas, mais um, a coisa mais importante, ainda acho, estando na universidade, é formar bons engenheiros e pesquisadores. Como eu disse, dê certo ou não dê certo uma pesquisa, vá para o mercado, não vá para o mercado, os alunos aprendem. Eles saem por aí, provavelmente cometendo menos erros do que nós, que começamos essa coisa, cometemos, porque nós aprendemos empiricamente. Eu acho que essa é a grande conclusão, e sabendo disso, não há grandes decepções com a pesquisa científica em nível universitário, contanto que a gente forme pessoas bem equilibradas e bem treinadas. Né? Então, o Lamar, em 1976, como eu mostrei, era isso, e agora, né, 37 anos depois, é isso aí. Né? Tem 1.000 metros quadrados, tem 30 pessoas trabalhando full time lá dentro, e tem um renome internacional, etc. Vamos passar? Bom, agora eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Pode passar? Como eu já disse, eu não tenho reclamação nesse momento. Eu não posso reclamar. Né? Até as pessoas no exterior reclamam muito. Eu tenho muitos parceiros americanos. O success rate nos Estados Unidos é 10%, tipicamente. Pesquisador muito bom, muito conhecido, tem uns 30% de success rate. Aqui no Brasil, bem mais, 30%. Né? Nós temos uma condição boa de pesquisa aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores concorda com isso. É claro que a FAPESP está maior lá, porque a FAPESP é muito boa. Né? Tem apoiado muito, mas eu não tenho reclamações do CNPq, da CAPES e da FINEP. Realmente não. Tá? Até na National Science Foundation, da Fulbright, da CITED, nós conseguimos já algum financiamento. Pode passar? Essa é uma experiência muito boa, eu devo muito ao Jacó, que sem dúvida me introduziu a Academia Brasileira de Ciências, também do WS, e eu acho que tem a mão dele nesses prêmios todos também, encomenda, etc. Tenho várias fotos recebendo prêmios, olhando lá, está o professor Jacó do lado. Então, Jacó, te agradeço por isso. E é importante a participação nas academias, nas sociedades científicas. Eu tenho procurado participar em maior ou menor grau, mas sempre estar relativamente ativo em relação às academias. Mais um. Né? Aos caras, sem dúvida nenhuma. Fui contratado, eu me formei lá, fui contratado em 76, então são 37 anos ali, crescendo junto com os caras. Eu me lembro quando eu fui fazer matrícula, em 1972, entrei, meu pai foi me levar fazer matrícula, não tinha asfalto, atolou o carro na dos caras. Fevereiro, chove muito, não tinha asfalto, não tinha nada, era um galinheiro aquele negócio. Quase desisti, né? Todo mundo quase desistia, ficava para ver o que dava, o que não dava. E está aí. Bom, meu departamento está ali, o ministro foi citado aqui, Renato Vargas. O ministro era ativo, o ministro visitava as universidades, ele era muito ativo. Ele foi 2 ou 3 vezes durante a gestão dele visitar o departamento, ele ia, dava seminários, etc. Então foi um ministro que nós consideramos muito. Mais um. Bom, o time, os alunos, pós-docs, colaboradores, tem mais ou menos 30, são 3 professores, vários alunos, e sempre alguns visitantes, de 3 a 5 visitantes estrangeiros. Mais um. Ao time da FAPESP, mais um. Essa o Pérez denominava lá a incrível armada Branca Leone, né? E o Rogério Meneghin estava aqui hoje,
mas são pessoas fantásticas que trabalharam 10 anos lá na FAPESP, criamos muitos programas, mais um. Os mestres, tem aqui o Aldo, Vladimir Floquim, Peter e Mike Weiner. Coautores tem muitos, mais um. Coautores estrangeiros, mais um. Coautores brasileiros, família. Ela gosta de uma bagunça, por isso que eu estou deixando, né? Deixando a minha, para ver se eu faço algum sucesso também, né? Luciana, mais uma. Minhas filhas, Bruno e Júlia. Tem aqui a Sônia, que veio nos prestigiar de São Carlos. Está lá, volta um pouquinho. Acho que lá no fundo é o Luiz Nunes, lá no fundo, e o Fernando Araújo, da Física da UFSCar. Uma festa que eu quero. Mais uma. Minha mãe, que está aqui presente, Dona Dilma. Volta. Meu sogro, minha sogra, Dona Nair, que está aqui presente. Obrigado, Dona Nair. Minha prima Cíntia, volta. Prima Cíntia. Filha de Roberto, Genro.